Boa noite, irmãos. Lhes convido a ficarem em pé. Vamos ler a palavra de Deus. O texto hoje que a gente vai trabalhar um pouquinho é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Amém, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos como igreja, Deus, adorando a Ti, orando a Ti e aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa impactar os nossos corações, possa incendiar os nossos corações e fazer-nos testemunhas, Senhor, da Tua ressurreição e do Teu Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse nosso texto ele está situado em alguns versos anteriores. Do 1 ao 12, no capítulo 24, as mulheres vão, Jesus já tinha morrido, então é o 3º dia, é o domingo. As mulheres vão ao sepulcro ver e enquanto elas estão indo, elas chegam lá e elas encontram o sepulcro aberto, o corpo de Jesus não estava lá, mas elas encontram 2 anjos. Alguns evangelhos vai se referir a anjos, os discípulos aqui se referem a anjos, mas o capítulo 24 vai se referir a homens, é a mesma coisa, só para deixar claro. E eles fazem uma pergunta maravilhosa para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas foram lá, entristecidas, encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram 2 homens dizendo: ele vive. Por que vocês estão procurando ele entre os mortos? Ele está vivo.
Elas voltam até os 11, mais alguns discípulos que estavam com eles, e elas contam tudo o que tinha acontecido. O texto de Lucas vai dizer que Pedro levanta imediatamente, larga tudo e vai até o lugar, vai até o local e encontra exatamente como elas haviam dito. Então começa o nosso texto, naquele mesmo dia. A única coisa que a gente sabe dos dois discípulos é que um deles se chama Cleopas, que está no versículo 18. A única coisa que a gente sabe sobre Emaús é que é um povoado, um vilarejo, perto de Jerusalém. Naquele mesmo dia, o que eles fazem? Mesmo escutando que as mulheres tinham dito que ele vive, porque estão procurando entre os mortos quem vive hoje. Mesmo escutando isso, o que eles fazem? Eles voltam para onde eles estavam, para onde provavelmente eles eram. Deviam morar, possivelmente lá. E como, digamos, baixou o hype do que estava acontecendo em Jerusalém, do ministério de Jesus, pregação, ele morre. E acaba tudo. O que acontece com a esperança que eles tinham naquele profeta, que eles dizem que é um profeta poderoso em palavras? Essa esperança ela morre. E eles, mesmo escutando o que as mulheres dizem, eles não acreditam e voltam mesmo assim. A nossa mensagem, eu separei ela em cinco pontos. A gente vai ver nos primeiros versículos que os corações deles, e aqui no verso 17 vai dizer que eles estavam com os rostos entristecidos, eles estavam tristes e sem esperança, mas os olhos deles também estavam vendados. A partir do momento que a narrativa vai continuando, a gente vê qual era a expectativa deles. Eles tinham uma expectativa em relação a Cristo. Eles dizem, nós achávamos que ele ia redimir a Israel. A gente vai entender um pouco o que é isso e a gente vai ver que a expectativa que eles tinham, na verdade, não era a expectativa correta em relação a Cristo. Ainda, Cristo ele para e esse texto é maravilhoso porque é Deus investindo tempo e resgatando aqueles que estavam com os corações sem esperança. Ele caminha, sim. Se a Amanda, por exemplo, que é minha esposa, ela caminha comigo 11 quilômetros me escutando, ela volta e não vai me escutar mais. Agora, eles estavam escutando o próprio Deus. O próprio Deus caminhou com eles explicando sobre ele mesmo. Ele, entre aspas, perde tempo com esses discípulos, com apenas 2, para resgatar aqueles 2. Qual é o resultado disso? Eles dizem, não nos queimava os corações enquanto ele nos explicava as Escrituras? Ao mesmo tempo que os corações estão em chamas, eles se tornam testemunhas de, o que eu chamo, testemunhas de um túmulo vazio. Testemunhas daquele que vive, testemunhas daquele que ressuscitou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros versos, então, irmãos, os olhos deles estão vendados. Dos versos 13 ao 18, a gente vai ver que eles voltam, então, para Emaús. Cristo aparece para eles e o texto vai dizer no verso 16, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Algumas versões, talvez na Nova Almeida ou ainda na Almeida Revista Atualizada, ela vai dizer que os olhos deles não conseguiram reconhecê-lo. Mas a ideia geral é uma ação externa, uma ação divina. Os olhos deles foram impedidos. Não é que eles, de repente, e alguns comentaristas mais remotos vão dizer que, como ele estava com o corpo ressurreto e glorificado, não ia reconhecer ele fisicamente. Mas o texto vai dizer que os olhos deles foram impedidos. E no verso 30 a gente vai ver que ele diz, 31, os olhos deles foram abertos. É uma ideia mais externa, que os olhos deles foram impedidos, não reconhecem a Cristo. Daí vem a pergunta, por que os olhos deles foram fechados para não reconhecer a Cristo? O motivo, muito possivelmente, é as expectativas erradas que eles tinham em relação a Cristo. Um judeu daquela época, quando ele crê no Messias, quando ele crê na pessoa que ia redimir Israel, eles não pensam como hoje a gente, e às vezes a gente faz essa conexão meio, como é que eles não reconheceram a Jesus? Mas a expectativa do coração deles era, vai vir alguém tanto poderoso de modo político,
de modo militar também, com exército e tal, para tirar eles do jugo da nação, que no caso era o Império Romano, estava exercendo sobre Israel. Tipo os juízes, até no grupo de homens hoje a gente comentou em relação aos juízes, onde é a graça de Deus manifesta no livro de Juízes, onde o povo cai em pecado, Deus levanta um juiz e os liberta. E isso fica repetindo de ponta a ponta. Aqui eles achavam que era como se fosse um novo juiz, um libertador, que ia redimir, que ia salvar Israel. Mas não salvar, como diz o capítulo 1 de Mateus, que é salvar o povo dos seus pecados. Eles achavam que Jesus ia vir, ia dominar tudo, ia desbancar César, e agora eles iam reinar para sempre, e era isso. Só que a gente vai ver que isso é muito pequeno para colocar o nosso Deus como um mero rei. O nosso Deus como um mero rei que destrói nações, não é, pode parecer para nós algo grandioso, e para eles era assim. E eles acreditavam que Cristo era esse Messias. Só que isso é uma expectativa errada do coração deles. Então o que Cristo faz? Primeiro, expõe as Escrituras, explica quem é o verdadeiro Cristo, para que então os olhos deles sejam abertos e eles se tornem testemunhas daquele que vive, de uma mensagem muito maior do que somente uma boa vivência nessa terra. Do que eles vivem a vida deles com um bom rei, governando e tudo bem. Porque se fosse só isso, Jesus reinava, se ele fosse somente um profeta que ia libertar eles, ele reinava, eles provavelmente iam morrer e é isso aí, acabou aí. Só que a mensagem do Evangelho é sobre a vida eterna. A mensagem do Evangelho não é sobre o hoje, mas é sobre a vida eterna e como nós somos salvos da ira de Deus através de Cristo morto e ressurreto. É essa a nossa pregação. Então, o coração deles estava entristecido e os olhos deles estavam fechados. Fechados por quê? Porque as expectativas dos corações deles eram erradas. Esses rostos entristecidos é devido à desesperança. A partir do momento que eu tenho uma expectativa que ela me ilude e não acontece aquilo que eu achei que aconteceria, o meu mundo acaba. Se eu deposito toda a minha vida nisso, todo o meu coração nisso, então, se aquilo ali se destrói de um momento para o outro, ele morreu. Ele foi crucificado, morreu. A desesperança deles é, acabou. Vamos voltar para as nossas vidas, a gente volta para tudo. E é isso aí, a gente fica esperando o outro e vamos embora. Só que é muito pequeno isso. Mas os corações deles estavam lá. E Cristo se importa com esses corações entristecidos. Tanto é que vai ao encontro deles para resgatar esses dois discípulos. O Jader, quando ele pregou sobre Tomé, ele falou justamente isso, que Cristo volta para resgatar Tomé. Ele volta para resgatar o coração de Tomé. A mesma coisa acontece aqui. Cristo aparece ressurreto para eles, para resgatar esses dois discípulos. Mesmo caminhando com Jesus, eles não acreditaram nas palavras de Jesus. Porque possivelmente esses dois discípulos, eles estavam junto com os 12, ou que a gente chama, geralmente a gente faz uma divisão entre os 12, depois tem os 70, depois tem a multidão, no quesito proximidade com Jesus. Provavelmente eles estavam entre os 70 que recorrentemente viam Jesus pregar. Eles estavam recorrentemente assistindo e participando do ministério de Jesus Cristo. Mas eles não acreditaram nem que ele morreria e nem que ele ressuscitaria. Ainda, e eu vou pegando essas referências do Jader, porque ele sempre fala, nessas pregações da série Entre Nós, que toda vez que Cristo fala que ele vai morrer, ele também fala que vai ressuscitar. Só que esses dois discípulos estavam com Cristo e não acreditaram nisso. Porque a expectativa deles não estava que ele ia morrer e ia ressuscitar, mas que ele ia dominar tudo e tudo bem. Era essa a expectativa do coração deles. O que fazia com que a rota deles, a vida deles estivesse no caminho que não era o correto. Eles interpretavam o ministério de Jesus de um modo equivocado. Depositavam as esperanças deles em um Cristo que não é o verdadeiro. Um Cristo que não é o verdadeiro, que é um mero rei. Para nós, e uma aplicação um tanto rápida,
a gente tem que pensar, já vendo direto nesses discípulos, em qual Cristo nós temos colocado a nossa esperança. Porque às vezes a gente diminui a Cristo como um mero concessor de bênçãos, que vai nos dar um emprego legal, uma faculdade legal, uma família perfeita, um casamento que não tem qualquer tipo de dificuldade, e ele é um concessor de bênçãos, como se fosse, sei lá, um padrinho mágico, algo desse tipo. Só que é diminuir a Cristo e depositar nele, ou nesse Cristo que a gente cria, uma esperança que não é verdadeira. Porque Cristo, isso, a Bíblia, ela não nos promete uma vida abundante, ela não nos promete saúde mental, ela não nos promete que a gente vai ser sempre feliz, pelo contrário. A promessa que a gente tem de Cristo é de Mateus 28, no final da grande comissão, que é: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa da Bíblia não é que a gente vai ser sempre feliz, mas é que nas tribulações a gente tem a Cristo. E a gente tem a Cristo porque Ele nos salvou e nós cremos nele. E um dia nós moraremos com Ele para sempre. Então Apocalipse 21 se faz verdadeiro e se cumpre. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa expectativa, e essa tem que ser a nossa expectativa em relação a Cristo. Não que Ele vai conceder a nós os nossos desejos. Às vezes Ele pode, conforme a vontade dEle. Mas se a gente depositar, assim como os discípulos fizeram, o nosso coração e as expectativas do nosso coração num Cristo que só concede bênçãos, num Cristo que faz algo tão pequeno comparado à mensagem do Evangelho, a gente vai se frustrar. A gente vai se decepcionar com o Cristo que a gente criou no nosso coração. Irmãos, dos versos 19 ao 24, a gente vai ver quais são as expectativas erradas desses discípulos. No verso 19, começa que Cristo pergunta: que coisas? Que coisas são essas que vocês estão conversando? O que aconteceu em Jerusalém nesses dias que vocês estão dizendo que mesmo eu estando, eu não sei? Quais coisas estão? Cristo pergunta para eles: o que tem no coração de vocês em relação ao que aconteceu? Já que vocês estão tão entristecidos, o que aconteceu? O verso 21 revela o coração deles. E nós esperávamos que Ele era quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Para isso eu queria, caso vocês queiram abrir, por gentileza, Marcos capítulo 10, versos 32 a 45. A gente vai ver em Marcos, eu vou utilizar esse texto para ilustrar qual era a expectativa daqueles discípulos. Qual era a expectativa daqueles discípulos? Marcos 10, 32 ao 45. Diz assim a palavra de Deus: eles estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados.
Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse episódio ele é interessante por causa do seguinte: eles estão indo para Jerusalém. Imagina um judeu olhando Jesus de costas, indo para Jerusalém. E ele falou: olha, a gente está indo para Jerusalém. Na cabeça deles, eles falam: pô, é agora. É agora que ele vai desbancar todo mundo e é agora onde é que ele vai entrar na glória dele. Isso é, ele retoma Israel somente para a nação de Israel, desbanca César, todo mundo, não tem mais ninguém. Agora é Jesus Cristo. Ele vai lá e vai dominar tudo. Na cabeça deles, eles estavam assim. Tanto que uns, o texto vai dizer, estavam admirados, os outros estavam com medo. Nisso, ele fala: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar daqui 3 dias. Tiago e João, o que eles fazem? Pensando nisso: Jesus, seguinte, quando tu estiver na tua glória, não é glória, a gente às vezes pensa, né, na tua glória, não, na glória no céu, aquela coisa toda. Não. Quando estiver na tua glória, dominados todo mundo, Império Romano já não tem mais, agora é nós. Coloca eu à tua direita e o outro à tua esquerda. A primeira coisa que Jesus fala é: vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Tem uma questão aqui de cálice e batismo que não cabe agora, mas daí a gente pula para o 41. Quando os outros 10 escutam, eles ficam furiosos. Fala: Jesus, espera aí, o que está acontecendo? Por que por acaso tu vai conceder isso aí para eles dois? E nós 10, o que a gente faz? Jesus, vocês estão viajando. Vem cá, todo mundo, vem cá. Vamos de novo. O que ele fala? Vocês sabem que os governantes, esses que governam, essa galera toda que tem poder, dominam sobre vocês, mandam em vocês. E o verso 42 começa com uma frase genial: não será assim entre vocês. O que ele está fazendo? Uma distinção entre reino dos homens, que é desse jeito, uns mandam nos outros e vocês obedecem, e ponto final. E o reino de Deus, o que ele fala? Entre vocês não será assim. Não será assim. E ele continua dizendo que quem quiser ser grande, quem quiser ser o maior, seja escravo de todo mundo. Sirva a todo mundo. Mas por que tem que ser assim? A resposta que ele dá é: porque o Filho do Homem não veio para isso. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Porque se ele simplesmente se torna um rei, ele se torna servido por todos. Só que o que ele faz? Ele morre e ressuscita em resgate de muitos. Ele está tentando moldar a cabeça deles para que eles tirem essas expectativas equivocadas do coração deles. Diminuir simplesmente Cristo a um mero rei é fazer algo pequeno. É a gente colocar Cristo na nossa cabecinha. E era o que eles estavam fazendo. Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei. Se Deus te chamou para o ministério, e aqui, claro, a frase dele é mais na questão do ministério pastoral, mas, veja, se eu imagino o ministério de Cristo, se eu rebaixar Cristo a um mero rei, isso é pequeno. Isso é pequeno. O que não significa que Cristo não seja rei. Ele é rei, mas rei sobre todos os reis que existem. Ele domina sobre tudo. É ele quem detém todo o poder e toda a glória. Eu rebaixar ele a um mero rei de uma nação pequena que é Israel, é algo minúsculo para o ministério de Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, é algo muito maior, é uma mensagem da vida eterna. É uma mensagem de que Cristo, e Paulo vai dizer isso, nós pregamos a Cristo crucificado. Judeus pedem sinais, gregos buscam sabedoria. E dele fala: mas nós pregamos a Cristo crucificado.
poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a maior sabedoria que existe. Ninguém pensaria nessa história do Evangelho, somente Deus. Somente Deus. Então, não adianta a gente colocar Cristo na nossa caixinha, como os próprios discípulos estão fazendo. A expectativa dos corações deles era: Cristo vai dominar, vai ser rei e show de bola. Diminuindo o papel de Cristo, não reconhecendo verdadeiramente quem é Cristo. Cristo, o Messias. Ainda, eles não acreditaram por alguns motivos e na verdade, esses motivos a tornam ainda mais escrachado como eles estavam com os corações no local errado. Primeira coisa, e até Cristo vai falar depois, como vocês custam a entender e demoram a crer no que a lei e os profetas disseram. O que ele está dizendo? Gente, eu sou já profetizado desde sempre. Essas escrituras que vocês leem desde menino, que vocês decoram, porque naquela época eles chegavam a decorar o Pentateuco inteiro, falava sobre mim, falava sobre Cristo. Como é que vocês demoram e custam a entender e a crer nisso? Ainda eles estavam com Cristo, andando com Cristo, ouvindo Cristo pregar, dizendo: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram nem no ministério terreno de Cristo. E por fim, ainda não acreditaram no que as mulheres tinham dito. Eles não, tinha tudo para que eles acreditassem, mas mesmo assim, a expectativa do coração deles em relação a Jesus era tão forte e tão equivocada que os impediu de reconhecer verdadeiramente o ministério de Cristo, de morrer e ressuscitar. De morrer e ressuscitar. Ainda, irmãos, nosso Deus, e mesmo nesse contexto, mesmo com essas expectativas erradas, esses corações com a rota equivocada, o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso. Porque Cristo, ele vem e resgata esses dois discípulos. Cristo, ele vai até eles, não são eles, pelo contrário, eles estavam com os corações sem esperança, tanto é que saíram de Jerusalém. Como se, bom, tudo bem, já que ele morreu, acabou, então vamos embora. Acabou o hype, acabou tudo, vamos embora. Cristo vai ao encontro deles. Cristo vai até eles para resgatar o coração deles. Nos versos 25 a 27, Cristo, ele olha com graça para eles. Ele puxa as orelhas, é verdade, ele fala no 25, como vocês custam a entender e demoram a crer naquilo que a lei e os profetas já disseram. Vocês demoram a entender. Só que, ao mesmo tempo, porque se fosse só um mestre qualquer, cara, vocês estão viajando, para com isso aí, pronto. Mas o que o próprio Deus encarnado faz? Entre aspas, perde tempo com eles. Para explicar a eles sobre ele mesmo. Para explicar a mensagem gloriosa, que é muito maior do que aquilo que eles imaginavam. Que é a salvação de pecadores, e não a salvação de um mero reino que com o tempo acaba. Impérios, cidades, todas elas são destruídas. Agora, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele não é destruído, ele não falha. Ele não falha. Então ele investe tempo com eles. Cristo expõe as Escrituras. Isto é, claro, todo o Antigo Testamento, mostrando para eles, gente, não é assim como vocês pensam. Não é assim como vocês pensam. Pelo contrário, a mensagem é o quê? Mateus capítulo 1, versículos 21 e 23. Se referindo a Jesus e Maria, ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui não está dizendo que ele salvará Israel do Império Romano. Não é essa a ideia. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
Deus conosco. Esse próprio texto que a gente vê de Cristo caminhando com eles é a definição do próprio nome de Emanuel. Deus conosco, Deus caminhando conosco. O que também já nos aponta para a bênção apostólica que a gente faz aqui, que é Mateus 28, da grande comissão. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa é a presença de Deus, independentemente da circunstância, independentemente da situação. O verdadeiro Cristo não é um Cristo que nos salva de um governo que a gente não concorda. Não é um Cristo que nos salva de uma guerra terrena, de velhos que discordam em países remotos que não estão aqui. Não é um Cristo tão pequeno assim. Pelo contrário, é um Cristo que um dia reinará muito, mas muito melhor do que qualquer governante, porque é o próprio Deus reinando. E a presença dele, Apocalipse 21, e eis que está, ou melhor, viu o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e ele mesmo estará com eles e será o seu Deus. A presença de Deus é a nossa promessa. E Cristo aqui exerce isso, resgatando os corações deles de expectativas erradas. O verdadeiro Cristo a gente não pode confundir com um Cristo que pode fazer algo com o Cristo que prometeu fazer alguma coisa. Cristo, de fato, pode nos dar várias bênçãos, inclusive uma empresa bem-sucedida, um emprego muito legal, uma faculdade muito show, uma vida acadêmica muito legal, um casamento bênção, uma igreja sem problemas. Só que ele não prometeu fazer essas coisas, como se isso bastasse. Pelo contrário, a promessa que ele fez é da presença dele em todos os dias, independentemente se a nossa empresa quebra ou se a gente é demitido. Independentemente se a gente tem uma igreja cheia de problemas ou sem nenhum problema. A presença dele é a promessa que ele nos dá. E ele vem para salvar os pecadores dos seus pecados. Pecadores esses como eu e você. Pecadores esses que creem em Cristo e se ajoelham perante ele dizendo: só o Senhor é Senhor e Salvador e Redentor das nossas vidas. A nossa pregação é um Cristo crucificado e ressurreto. É o Cristo que salva corações da ira de Deus, que nos salva eficazmente do inferno. É essa a nossa pregação. É muito pequeno dizer que Cristo nos salva de alguma perseguição no trabalho, na escola ou qualquer lugar que seja. Cristo nos salva da ira de Deus. É algo muito maior do que a gente pode imaginar. É um Cristo que se entrega no nosso lugar. Morre a morte que pertencia a eu e você, para que hoje pudéssemos estar aqui, louvando a Deus, escutando a palavra de Deus, aprendendo com Ele. Um Cristo nos salva, mas Ele também nos coloca, com essa salvação, uma esperança muito maior. E é isso que Ele estava fazendo com os discípulos, colocando no coração deles uma esperança muito maior, que é a esperança de vida eterna. A esperança de que todas as circunstâncias que acontecem aqui, elas ficarão aqui. São passageiras. E isso vem nos lembrar que nós somos peregrinos em terra alheia. Nós estamos caminhando até que Cristo volte e nos resgate novamente. Ele voltará, e essa é a promessa dele, de que ele voltará e salvará o seu povo novamente, agora da presença do pecado. A gente agora tem possibilidade de não pecar. Chegará um momento em que não haverá possibilidade de pecar, porque Cristo resgatará a sua igreja de qualquer ambiente pecaminoso, restaurará a terra inteira. Essa esperança ela tem que ser muito maior do que qualquer anseio, sonho das nossas vidas. O que não significa que a gente não possa ter sonhos, não possa ter objetivos e realizações. A gente pode e a gente deve, mas que a gente não coloque essas coisas no trono do nosso coração. Como se isso fosse a última coisa que você precisasse aqui para viver. Depositar as esperanças dos nossos corações de maneira integral
em coisas que ficam somente aqui é pequeno. É pequeno. E outra, corrói o nosso coração. Ao ponto, e correu o coração desses discípulos ao ponto deles não reconhecerem o próprio Cristo e não reconhecerem o ministério grandioso de Jesus Cristo. Mas, novamente, o nosso Deus é um Deus misericordioso e gracioso que salvou esses 2 discípulos e gastou tempo com eles, corrigindo a rota deles. E qual é o resultado disso? Corações em chamas. Dos versos 28 ao 32, a gente vai ver que Cristo, ele meio que faz como se fosse embora, ao invés de entrar no povoado de Emaús. Eles insistem que ele fique, ele janta com eles, e o texto diz que no partir do pão, os olhos deles foram abertos. Então eles falam um para o outro, Jesus aparece, eles falam um para o outro, não nos queimava o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Por acaso não nos queimava o coração? O ensino de Cristo, ele queimou o coração deles. Ele incendiou o coração desses discípulos. Trouxe de volta a esperança que tinha morrido. Porque agora eles entendem quem é o verdadeiro Cristo. Eles entendem agora, de fato, quem é. Primeira coisa que a gente vê são os olhos abertos. Os olhos deles foram abertos. Novamente, uma ação externa, uma ação divina. Eles entenderam quem é o verdadeiro Cristo, então reconhecem visualmente quem é o verdadeiro Cristo. Isso causou algo nos corações deles e deve causar algo nos nossos corações também. Reconhecer a Cristo e escutar a mensagem do Evangelho todos os dias, de domingo a domingo, ela tem que causar algo nos nossos corações. O nosso coração ele tem que encher de alegria e de esperança que vem do Evangelho. Ele vive. O nosso Deus ele não está pregado em uma cruz. Pelo contrário, ele vive e hoje reina e reina eternamente. Essa é a esperança, porque nós temos um Deus muito maior do que qualquer Cristo que a gente crie no nosso coração. Então, eu não posso depositar as minhas esperanças num Cristo errado. Num Cristo que eu criei a minha imagem e a minha semelhança. A gente não deve depositar as nossas expectativas e o nosso coração, as nossas esperanças em um Cristo que muitas vezes a gente cria. Então eu pergunto para vocês, e isso tem que ser uma pergunta nossa, que é: o que o Evangelho tem causado no seu coração? O que o Evangelho tem causado no seu coração? Será que o Evangelho ele tem incendiado os nossos corações? Na prática, no mínimo, tem que gerar amor a Deus. Isso significa obediência a Deus, obediência à sua palavra e àquilo que ela diz. Deve gerar gratidão pela graça maravilhosa que salva pecadores como eu e você. Uma gratidão de coração, e isso significa contentamento durante a vida, porque eu tenho muito mais do que aquilo que eu merecia efetivamente. Eu tenho muito mais. Gratidão. Santidade, a busca de ser como Cristo, porque Ele é santo. Hebreus vai dizer que ninguém encontrará a Deus se não for santo. E santo não precisa ser 0 pecados, mas a busca efetiva de ser como Cristo, buscar a santidade como Cristo. Por fim, a esperança do Evangelho, a esperança de que Cristo nos salvou e um dia voltará. Esse deve ser o anseio do nosso coração, que um dia Ele será realmente satisfeito. Satisfeito na pessoa, na obra de Cristo e na sua promessa de que voltará. É aí onde é que tem que estar de fato o nosso coração. Nosso texto, então, ele começa com olhos vendados, corações entristecidos. Ele passa para explicar as expectativas erradas que os discípulos tinham em relação a Cristo. Vai, então, para o ensino amoroso de Cristo, que perde tempo com eles, gasta tempo, investe tempo nos seus discípulos. O que isso gera? Isso incendeia os corações deles.
Mas isso não fica só no emocional, não fica só no coração dizendo, não, agora eu estou queimando por Cristo. Tá aí, o que isso faz? O que isso faz? Torna eles testemunhas de um túmulo vazio, testemunhas de que Ele vive, testemunhas de que o nosso Cristo não ficou pregado em uma cruz, mas ressuscitou e vive. Os versos 33 ao 35 vão fechar o texto dizendo, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles encontram então os outros 12, e o que eles falam? É verdade, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Testemunhas. A mensagem do Evangelho, então, ela gera algo em nós. E de maneira prática, nós temos que ser essas testemunhas de um túmulo vazio. O cristianismo só é cristianismo hoje pela mão de Deus, pela graça de Deus, porque através de muitas pessoas em 2000 anos, foram testemunhas de que Ele vive. Pessoas morreram por causa disso. Pessoas até hoje são perseguidas porque elas declaram, Cristo me salvou e Ele é o Senhor da minha vida. Testemunhas de um túmulo vazio. Mas teu Cristo morreu. Mentira, Ele ressuscitou. Ou melhor, de fato Ele morreu, mas Ele ressuscitou e essa é a esperança. Se eu prego somente um Cristo morto, sem a ressurreição, o nosso evangelho fica pela metade. O nosso evangelho fica pela metade. A esperança e a crença e esse ser uma testemunha de Cristo, ser de fato um pequeno Cristo, é declarar que Ele ressuscitou. E essa esperança, essa crença, essa doutrina, ela tem que ser algo muito caro para nós. Alguns vão dizer que Cristo ressuscitou só no coração dos discípulos. Só os ensinamentos dele ressuscitaram e eles foram então praticando. Não, Ele ressuscitou efetivamente. Paulo luta contra isso em 1 Coríntios 15. Ele vai dizer, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, então Ele não pagou pelos nossos pecados. Se Cristo não pagou pelos nossos pecados, então nós estamos fadados a uma vida que é isso aqui, e no final ainda a gente encontra um inferno e acaba aí. Se Cristo não ressuscitou, é isso que acontece. Então, de fato, Ele não tinha poder suficiente para pagar os nossos pecados. Então, Ele não venceu a morte. Se a gente vai acreditar nisso, se não há ressurreição, Paulo vai dizer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, não tem o que fazer. Por isso, nós aqui, nós somos testemunhas de um túmulo vazio. Nós acreditamos que Cristo, Ele ressuscitou. O sepulcro, ele está vazio. O túmulo está vazio. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E nós cantamos aqui, porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. A gente pode crer na promessa feita por Ele mesmo, de que Ele voltará e um dia vai nos resgatar dessa vida e da presença do pecado. Então viveremos eternamente com Ele. De fato Ele vive, nós somos essas testemunhas. Nós somos as testemunhas de que Cristo ressuscitou com as nossas vidas, com a nossa pregação, com o nosso serviço, com o nosso, de fato, ser diferente. Nós não somos iguais, mas também, claro, nós não somos ETs, que, nossa, ele é cristão, meu Deus, ele não faz... Não, mas nós somos, de fato, diferentes, porque a nossa esperança não está no dinheiro, a nossa esperança não está numa saúde, seja mental, física, super extrapolantemente maravilhosa. A nossa esperança está em Cristo. Está numa vida que passa daqui. Está numa vida que reconhece que aqui é uma passagem da qual Deus nos coloca uma missão. Pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos creiam que Cristo vive. Que os pecados estão perdoados porque Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar, sendo testemunhas
desse Cristo que morreu e ressuscitou. A nossa pregação é essa. Irmãos, para finalizar, algumas aplicações mais sumarizadas. Primeiro, irmãos, alinhe as suas expectativas com o relato bíblico. Alinhe as suas expectativas com aquilo que a Bíblia diz, não com o que o seu coração quer. Porque nós somos tentados a isso. A fazer Deus ceder, ou tentar, né? Fazer Deus ceder aos nossos desejos. Não, Deus tem que me abençoar. Peraí. Ele já te abençoou com a vida eterna. Essa é a maior bênção que a gente pode ter. Essa é a maior bênção e a expectativa do nosso coração tem que ser essa. Não que a gente vai ter um carro legal, uma casa legal, muito embora a gente possa buscar isso. Mas o nosso coração não pode depositar a nossa esperança principal nessas coisas. Não deposite a sua esperança naquilo que você acha que Cristo vai fazer. Mas deposite a sua esperança naquilo que Cristo fez e aquilo que Ele prometeu fazer. Que é voltar e, principalmente, a presença dEle é a promessa que a gente tem que lembrar. Ontem, no grupo de homens, a gente comentou que no dia a dia é difícil a gente realmente, no dia a dia, lembrar dessas coisas. Mas é justamente isso. Por favor, lembre disso. Independentemente da circunstância e principalmente na circunstância difícil. Lembre-se, Emanuel, Deus conosco. Cristo presente, hoje e sempre. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Deposite a sua esperança em Cristo que nos salvou dos nossos pecados. Que Ele vai estar conosco, então Apocalipse 21 se cumprirá. Ele vai estar conosco e vai tirar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, por segundo, testemunhe a Cristo. Testemunhe a Cristo. E a pergunta fica, qual tem sido a sua resposta ao Evangelho? Talvez seja a descrença. Talvez você não creia efetivamente nesse Cristo, mas isso é algo que cabe a você analisar o seu coração. Tanto em relação a onde estão as tuas expectativas, mas também qual a sua resposta perante a pregação do Evangelho, que a gente tenta fazer e a gente esmera aqui para fazer a pregação do Evangelho, de que Cristo morto e ressurreto é a única salvação para os pecadores. Qual a sua resposta a essa mensagem? Qual a sua resposta? O Evangelho, ele vai gerar algo em nós. Ele vai gerar algo em nós. Amor a Deus, novamente, obediência àquilo que Ele diz, àquilo que a sua palavra diz. Vai gerar gratidão. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Vai gerar em nós santidade, a busca por ser como Cristo, a busca em sermos santos, em tirarmos as amarras dos nossos pecados, dos nossos vícios e sermos como Cristo. Também vai nos gerar, isso você tem que lembrar sempre, esperança. O Evangelho nos dá a esperança de que o amanhã virá e que Cristo voltará. Essa é a maior esperança do nosso coração. 3, irmãos, incendeie o seu coração. Incendeie o seu coração. Não deixe com que os problemas sejam da igreja, da vida pessoal, profissional, acadêmica, qualquer que seja. Amargue o seu coração, ao ponto de tomar o seu coração para si e fazer com que você gele o seu coração e não creia mais no Evangelho, ou desalinhe as suas expectativas em relação a quem Cristo é. Muitas vezes os problemas e essas dificuldades, elas vão nos tapando os olhos. Então a gente só vê problema. A gente só vê problema em casa, a gente só vê problema na igreja, a gente só vê problema no trabalho. Isso vai amargando um coração que esquece da esperança de que a vida não é só sobre isso aqui. A vida é sobre Cristo, muito embora a gente esteja aqui. Só que a partir do momento que eu me cego com tudo isso, o meu coração gela e eu não consigo mais ter prazer em Deus.
incendeie o seu coração. Não deixe com que a chama do evangelho seja apagada por qualquer problema, inclusive os da igreja. A gente conversa, uma galera que está mais perto de mim, a gente conversa que, cara, os problemas da nossa igreja são muito menores. Eu dou graças a Deus por os problemas que tem, comparados ao que a gente já passou. É um negócio surreal. A nossa igreja tem uns problemas assim, ó, são às vezes cabeludo. Só que assim, é muito menos. Muito menos. Então isso não pode nos gelar o coração. Isso, a gente tem que lembrar disso, do ensino de Cristo, e que nós estamos aqui para testemunhar a Cristo. Então os problemas que a gente vai ter na caminhada um com o outro, porque a comunidade é uma família. A comunidade é uma família, então a gente vai ter umas rusgas, a gente vai ter uns problemas, a gente vai ter umas tretas mesmo, é verdade. Só que se isso dominar o meu coração, se isso gelar o meu coração, a gente vai perder o ponto, a gente vai perder a linha. Então a gente para de efetivamente testemunhar a Cristo porque o nosso coração está amargo. Nosso coração está colocando tantos olhos em algo e nos problemas, e a gente perde a linha e a gente acaba, inclusive, machucando os outros. E se estiver, ou se acontece, ou se algum dia acontecer isso, você não está tão animado, você não está tão fervoroso assim, nunca esqueça, incendeie novamente o seu coração com a esperança do evangelho. Independentemente do problema, incendeie o seu coração com o evangelho. Pô, Deus, as dificuldades são tantas, mas eu lembro de Ti. Eu lembro da promessa de Deus conosco, que Tu estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Essa esperança, independentemente do problema. Por fim, irmãos, e eu juro que eu não copiei essa aplicação da tatuagem do Emerson, que ele fez uma tatuagem muito legal, inclusive, que, pelo que eu vi da frase, cita uma música da torcida do Liverpool, um time da Inglaterra. Está ali tanto na tatuagem dele, vocês podem ver no braço dele depois, mas o nome da música que eles cantam, a torcida canta para os jogadores na hora do jogo é Você Nunca Andará Sozinho. Eu queria citar a música aqui. Ela começa assim: Você nunca andará sozinho. Quando você anda através de uma tempestade, mantenha sua cabeça erguida e não tenha medo do escuro. No final de uma tempestade, há um céu dourado e a canção doce, prata de uma cotovia. Ande em meio ao vento, ande em meio à chuva. Mesmo que seus sonhos estejam esmagados, siga em frente com a esperança em seu coração. E você nunca andará sozinho. Você nunca andará sozinho. Irmãos, Jesus caminha ao seu lado. Jesus caminha, assim como os discípulos, muito embora eles não estavam reconhecendo a Ele, mas o coração deles queimava quando Cristo pregava. O coração deles queimava por isso. Nunca esqueça, nós temos um Deus que vem até nós, assim como Ele foi para os discípulos. Um Deus que se compadece de nós e nos salva, nos guia, nos ampara, nos ajuda, nos abraça. É um Deus que está conosco, independentemente da dificuldade. Nunca esqueça, irmãos, por favor, nunca esqueça da promessa de Jesus Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe ainda, irmãos, um segundo motivo porque você tem que lembrar que você não anda sozinho. A existência desta igreja. A existência dessa igreja. Irmãos, eu e a Amanda, o ano passado, a gente passou por uma dificuldade muito complicada. Vou falar. Alô. Tudo bem. O ano passado, eu e a Amanda, a gente passou por um momento bem ímpar, assim, como casal. E eu lembro que no nosso sofrimento, na nossa dificuldade, eu lembrava de algumas músicas, eu lembrava de Ó Deus, Você Nunca Me Deixou Só, que no vale Deus perto está, até no nosso pior Deus perto está.
Eu lembrei de Salmo 42, porque está batido a minha alma, espera em Deus, descansa em Deus. No final do Salmo, Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu lembrava de Salmo 46, e eu acho que são essas referências, que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas também existem pessoas que estão conosco no meio da dificuldade. Estão conosco. E eu queria fazer com que você lembre sempre, essa comunidade caminha com você. Na nossa dificuldade, pessoas caminharam conosco. Pessoas nos abraçaram e nos guiaram e nos ajudaram através da nossa dificuldade. Essa igreja é para isso, essa igreja quer ser assim e essa igreja busca ser assim constantemente. Estarmos uns com os outros, chorarmos uns com os outros, nos alegrarmos uns com os outros, louvarmos a Deus, cantarmos a Deus uns com os outros. Choremos uns com os outros, portanto. Se lembre, por favor, se lembre, você nunca andará sozinho. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, que nos guiou até aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho que nos guia, nos ajuda, Senhor. Muito obrigado pelo Evangelho que nos salva, Pai. Nos salva, Deus, dos nossos corações pecaminosos. Nos salva, Senhor, do tormento eterno, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, Tua graça que nos alcançou. Nós não fomos até Ti, mas o Senhor que veio até nós e nos resgatou, Deus. Muito obrigado. Gera em nós essa gratidão. Nos ajuda, Senhor, ajuda essa igreja e cada um que está aqui a lembrar da Tua promessa de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos lembra, Senhor, do que significa Emanuel, que é Deus conosco. Deus efetivamente entre nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Nos ajuda, Senhor, muitas vezes quando os nossos corações estão gelados e sem esperança, Pai. Incendeia os nossos corações com Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos que nós temos uma igreja que anda conosco, que caminha conosco. Por favor, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Nos lembra do Teu Evangelho diariamente. Em todas as dificuldades, em todas as frustrações, decepções e dores, Senhor. Que nós possamos lembrar que nós nunca andaremos sozinhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?